Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui fechando a nossa semana, né? Que coisa boa. Cumprimos os nossos objetivos, né? Os nossos desejos de estarmos aqui todas as tardes reunidos, né? Que coisa boa, é muito bom saber disso. E nós estamos fechando a semana com essa alegria, porque conseguimos vencer as adversidades, conseguimos vencer as diferenças de agenda para estarmos aqui juntinhos, fazendo a nossa corrente de orações. E é isso que se constitui esse momento, desse encontro, dessa energia que nós compartilhamos uns com os outros e sempre nos lembrando das palavras de Jesus, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Confiemos no Mestre e vamos rogar a ele que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos auxilie, nos fortaleça, e que esteja aqui com a gente. E durante este momento de oração, que os nossos lares sejam banhados de luz, assim como aqueles que residem com a gente, como os nossos familiares. Pedimos pelos nossos locais de trabalho, de estudo, e assim vamos nos unindo e fazendo esta linda corrente com essas energias de puro amor, amizade, compreensão, aceitação, força, fé e esperança. É disso que nós estamos precisando. Então, que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos proteger, nos intuir e iluminar durante este processo aqui de estudo e oração. Bom, vamos ver quem já está online para a gente dar uma olhadinha. Dona Vera, boa noite, seja bem-vinda. Norminha, boa noite, seja bem-vinda. Dona Maria Laura, David, sejam bem-vindos, boa noite. Nídia, seu Antônio, Dona Vanusa, queridos, sejam bem-vindos. Célia, querida, seu Paulo, querido amigo, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada também vocês que não colocam mensagem no chat, mas que estão aqui firmes conosco, né? Bom, hoje nós vamos estudar este livro, O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Chico e por Valdo Vieira, que era amigo do Chico, médium psicógrafo. E este livro, ele traz uma série de mensagens de diversos autores espirituais. E hoje nós vamos ler o capítulo 65, que tem o título Jesus Sabe. A autoria espiritual é de Meimei, neste capítulo 65, né? Este livro, os autores espirituais são convidados a falar de um trecho do Evangelho, né? Então, hoje, nós vamos ter aqui essa mensagem baseada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. O capítulo 12 do Evangelho, item 7, eu trouxe aqui para mostrar também, só um minutinho. Marquei aqui, a marcação saiu. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É sobre esse assunto que trata o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu vou ler aqui o Evangelho, o item 7. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresente também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. E sobre esse capítulo,
Meimei traz a seguinte mensagem: Jesus sabe. Disseste, eu não ajudo porque esse homem é pervertido. De outra feita, afirmaste, não auxilio porque essa mulher errou por querer. Nem te lembraste, porém, de que Jesus antes lhe viu a falta e nem por isso lhe cortou o ensejo a necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal. Contudo, emprega atenção em socorrer as vítimas. Diante desse ou daquele sucesso amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe. Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Em razão disso, não te buscaria para relacionar as úlceras alheias, nem para conferir os espinhos da estrada. Se alguém prefere mergulhar na sombra, dize contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faze o bem que puderes, e entregando a justiça, a harmonia da lei, entenderás, por fim, que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Meimei. As mensagens de Meimei sempre são muito doces, né? Meimei é o nome de um espírito, de uma mulher, que começou a escrever mensagens através do nosso querido Chico, na década, se não me engano, de 40 ou 50, né? E aí Meimei era um apelido que ela chamava o seu noivo de Meimei, e ele a chamava de Meimei, que significa noivo em chinês. Então, Meimei é esse espírito doce, com uma maternagem muito grande. Então, sempre a falange de Meimei trabalha muito com crianças, né? Trabalha muito com levando a amorosidade, a maternagem aos corações aflitos. Então, essa mensagem de Meimei me calou fundo na alma. E quando eu a reli agora há pouco, eu até fiquei emocionada, porque é uma mensagem simples, mas o título da mensagem nos acalenta tanto o coração. Jesus sabe. E ela escreveu essa mensagem, né, vindo de encontro a esta fala do Evangelho de Mateus, em que Jesus falava que as pessoas naquela época aprenderam que olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém te roubava um bezerro, você vai lá e rouba um. Se alguém pegasse um escravo seu, você vai lá e pega, né? Se alguém te desse uma palavra maldita, você ia lá e também falava uma palavra maldita. Era olho por olho, dente por dente. Isso ainda na época de Moisés, porque as pessoas precisavam de aprender a respeitar o limite, né? Aí que as propriedades começaram a ter esses limites demarcados, né, mais forte. Então, foi um aprendizado que nós, encarnados lá naquela época, precisávamos, que era o olho por olho, dente por dente, até para poder conter, né, o outro que sempre estava subjugando, né? Mas aí, quando Jesus ele renasceu aqui conosco, ele veio com a intenção, o objetivo de nos ensinar a lei de amor. E a lei de amor é: Deus não é aquele pai severo que castiga. Ele ensina, mas ele não castiga. Deus não é cruel.
né? E um inocente não paga pelo pecador, porque antes era aquela ideia assim, as gerações vão pagar por algo que alguém fez, né? O pecado de alguém. Então, não era a ideia de vingança, não era a ideia de maldade, não era a ideia de pagar o mal que o outro fez, mas era uma ideia de que havia um amor maior que tudo isso, né? Então, quando Jesus fala, se bate numa face e oferece a outra, era muito complicado isso. Porque isso era uma questão de orgulho, era uma questão de você, de repente, não se defender. Que história é essa? Eu não sou um fraco. Como que alguém vem e bate na minha cara de um lado e eu vou oferecer o outro? Mas as palavras de Jesus eram numa linguagem figurada. O que é dar a outra face? Dar o oposto, né? Então, se a pessoa vem com agressividade, eu devolvo para ele a paz. Se a pessoa vem com volume de gritos, eu devolvo para ele a outra face, falando baixo. Se a pessoa vem com a desonestidade me atacar, aí que eu preciso de mostrar a integridade e a honestidade. Entender o conceito que Jesus falava de dar a outra face? Então, quando ele pede para a gente não entrar em contenda, né? Então, que a gente, se alguém quiser a sua túnica, entrega também o manto, né? E se te chamar para caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Por quê? A oportunidade de caminhar e de você falar e de você meio que assim ter a chance de doutrinar, de mostrar esses ensinamentos, de falar da boa nova, né? Claro que se o outro não quiser, nós não podemos obrigar ninguém a nada. Era isso que Jesus queria dizer. Nós não podemos obrigar o outro a ter a nossa religião. Nós não podemos obrigar o outro a ter a nossa ética. Mas Jesus falava que a nossa luta tinha que ser diária, né? E ele falava: eu não vim aqui, eu vim trazer a espada. Qual a espada que Jesus falava? Não era a espada de aço para poder cortar pescoço ou partes do corpo do outro. Era a espada da justiça, da verdade, né? Era a espada que iria separar muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas que conseguissem segui-lo iriam continuar neste planeta, né? Iriam continuar essa estrada evolutiva. Mas poderia ser separado várias pessoas que não iriam querer continuar nessa estrada evolutiva, né? Então foi uma divisão de águas, assim, o antes e depois da presença de Jesus conosco. E isso é muito bonito, não é? Então o Evangelho fala isso. Se te traz uma face, oferece a outra. Não é no sentido de você levar um tabefe daqui e falar, bate daqui também, como alguns interpretam. Não. Isso é falta de amor próprio. Ele não pediu isso, mas ele pediu para nós trabalharmos em termos de energia, né? Em termos de sentimento, em termos de pensamento. Então, se alguém chega para você muito pessimista, a outra face é o quê? É você buscar com toda dificuldade algo otimista para poder dar para o outro. Entende? Então, Meimei lembra o seguinte: muitas vezes nós julgamos o outro, mas nós não temos o mesmo julgamento para conosco, né? Então ela fala: às vezes a gente quer escolher quem ajuda. Essa pessoa não ajuda, não, é um pervertido. Aquela mulher errou muito e foi por querer que ela errou, eu não vou ajudar também, não, né? Vocês já viram muitas vezes a pessoa falar: não, não vou dar comida para aquela pessoa, não. Forte daquele jeito, podia estar capinando um terreno. E quem é que abre as casas para um estranho capinar, né? Então, às vezes, o forte, o fraco, o alto, o novo, o velho, todos têm fome. E mais que isso, o drogado tem fome, o alcoólatra tem fome, os desempregados têm fome, o pobre tem fome, o rico tem fome. Eu não sei se eu contei para vocês que sempre nessas campanhas do cobertor, eu já escutei de pessoas
de dentro de igreja, falar assim: ah, não, mas não precisa de ser um cobertor para cada um, não. Pobre não sente frio, né? O que é isso? É um julgamento, né? E aí nós achamos que sabemos sobre a vida do outro e não sabemos. Então, às vezes vocês me veem aqui e não sabem das minhas lutas internas, né? Às vezes meus amigos mais próximos não estão sabendo de lutas pelas quais eu estou passando, né? Assim como eu também não sei as dos outros, né? E aí, o que acontece? Tem alguém que sabe. Tem alguém que sabe do caminhar de cada um. E esse alguém é Jesus. Então, se nós sabemos que Jesus sabe da vida de todos nós, a quem devemos pedir? A Ele. Então, quando nós nos sentimos impotentes para mudar a vida de alguém ou para dar um conselho, a gente pede: Jesus, ajude fulano, beltrano, intua, ajude naquela situação, porque Jesus sabe da vida de cada um. Ele sabe exatamente o que cada um dá conta de fazer ou não. Então, meus amigos, essa frase Jesus sabe, né? Vem para falar que não adianta a gente procurar o mal para a gente justificar o outro as nossas ações, porque nós temos a ideia apenas de uma face. Eu lembro de uma mensagem há muito tempo que se pedisse para uma pessoa olhar um pé de peras no outono, ele iria ser descrito assim: o que é um pé de peras? Uma árvore com seus galhos, sem nenhuma folha, que está plantado aqui e tal. Se fosse no verão, né, ia ser outra descrição. Na primavera, no inverno, e alguém iria ver aquele pé repleto de frutos. Mas como a vida é de ciclos, se a gente não ficar parado e a mesma pessoa olhar todos os ciclos dessa pereira, ela não vai conseguir entender um ciclo de vida para produzir um fruto, né? Assim é a nossa vida. Vocês muitas vezes me conhecem aqui no Estudo Oração. Outros me conhecem no centro, outros me conhecem na minha casa, outros me conhecem desde que nasceu. Então, cada um tem um conhecimento diferente a respeito dos outros, né? Nós não sabemos exatamente o que cada um carrega dentro de si. Quando fala que Jesus sabe, ele sabe das lutas que cada um teve. Nosso saber vem sempre com o nosso julgamento. E é um julgamento baseado na nossa experiência, ou nos nossos conceitos, ou nos nossos preconceitos. E Meimei nos traz que Jesus sabe, mas ele sabe tudo. Porque a visão dele, do plano maior, é uma visão completa. Só que ele nos vê aqui e ele nos vê desde quando fomos criados. Olha que coisa maravilhosa. Sermos vistos por Jesus. E sabermos que ele está vendo, mas não é no intuito de julgar e de acusar. Estes somos nós. Mas Jesus, ele nos compreende. Ele sabe o tamanho da nossa força. E ele sabe do que nós somos capazes. Então, Meimei fala para que a gente não perca tempo procurando o mal, né? Porque Jesus sabe. Às vezes nós levamos susto quando descobrimos que alguém tem um vício, mas Jesus já sabia disso. Às vezes nós nos espantamos quando vemos que alguém está repleto de sonhos e de objetivos exatamente o oposto daquilo que a pessoa falava. Tem pessoas que estão se distanciando do Pai. Jesus sabe quem é, onde está, porque ele é o pastor e ele não deixa nenhuma ovelha se desgarrar. Faze o bem que puderes, né? Entregando a justiça divina à harmonia da lei.
não existe assim vítimas, né? Todos nós estamos aqui trabalhando com tudo aquilo que adquirimos na nossa estrada. Se adquirimos medos, tristezas, mágoas, nós vamos trabalhar isso. Se adquirimos esperança, alegria, amor, nós também continuaremos trabalhando isso. Eu falo que eu tenho uma gratidão imensa, porque essa profissão que eu escolhi é uma profissão maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de escutar pessoas num set terapêutico, num consultório. E quando eu vejo as pessoas, eu me encho de tanto orgulho daqueles pacientes. Mas eu me sinto tão, assim, maravilhada com o processo de reconstrução de cada um. Assim, nesse processo em que às vezes a pessoa ainda chega para mim me relatando uma síndrome de pânico. Mas eu entendo e compreendo da luta dessa pessoa interna para trabalhar o medo e para superar. Muitas vezes, ali no set terapêutico, num consultório, ou de repente, dentro do nosso centro, dando um passe, você conhece histórias e lados da história que ficariam ocultos se a gente não estivesse na posição de ouvinte. E isso é maravilhoso. Quantas vezes, dialogando com amigos, a gente fala de uma parte da nossa vida, ou escuta do outro uma parte da vida, e a gente aumenta um respeito, um carinho, porque a gente reconhece o tamanho da luta do outro, o tamanho da força que é colocado para sobreviver. Então, nós precisamos de trabalhar isso dentro de nós. Jesus sabe. E quando nós nos colocamos na posição de ouvintes amorosos, sem julgamentos, nós nos aproximamos mais um pouquinho de Jesus, porque Ele sabe. E a gente enxerga, a nossa visão se expande, entende? Então, diante disso, nós precisamos de estar a postos para ajudar quem cruzar o nosso caminho. Eu fico pensando as pessoas que tiveram a experiência de terem ficado internadas ou entubadas, ou de terem perdido seus entes queridos, né? Ou das pessoas que nesta pandemia passaram a ter sentimentos que não conheciam, como da ansiedade exacerbada, do medo, da raiva, né? Porque muitas pessoas tiveram despertados vários sentimentos que não ficaram guardados dentro do armário, mas que as portas se abriram. E como nós estamos precisados de escuta amorosa, e já que nós não podemos abraçar fisicamente, a escuta amorosa é mais do que um abraço. Assim como a nossa oração também entra como abraço, mas é um remédio salutar. Nós não podemos saber quem era aquela pessoa, porque nós não sabemos do passado dela. Hoje eu conversava com uma amiga e eu falava, às vezes a gente vê a pessoa ainda perdida nas falcatruas, né? Na desonestidade, e a gente entra numa decepção, mas nós não podemos julgar, porque às vezes aquela pessoa vem numa luta tremenda, porque nesta vida ela não conseguiu se desvencilhar da desonestidade, da falta de ética, da falcatrua, mas ela já se desvencilhou da violência da morte. Às vezes a pessoa até na vida passada matou, e nessa vida não mata ninguém. Olha que progresso, que coisa maravilhosa, né? Às vezes a pessoa lesou tanta gente, e nessa vida
ela vem sem recursos financeiros, mas não lesa ninguém. Feliz da vida por ter saúde e trabalhar diariamente, enquanto vida tiver. Então, às vezes a gente vê uma pessoa de sucesso no trabalho, uma pessoa muito workaholic, e a gente não vê as idas ao banheiro com tremores, com falta de ar, com ensaios para poder tentar vencer o medo. Outras a gente vê pessoas tão antenadas, né, consigo mesmos, e a gente não consegue perceber a baixa autoestima que está ali por detrás, a vergonha em falar, a vergonha em se expressar, o medo de não ser aceita. Tudo isso passando dentro do mundo interno das pessoas. Então, inúmeras vezes, nós recebemos ataques que são defesas de pessoas inseguras e que atacam para não serem destruídas, porque esse é o pensamento delas. E quando a gente mostra a outra face, que não é do contra-ataque, a gente desarma a pessoa. Então, Jesus sabia o que falar. E Jesus sabia que nós tínhamos e temos um potencial imenso de amor. Porque nós somos filhos do mesmo Pai que Ele. Nós somos irmãos. E aí depende da nossa vontade. Quem é que eu vou alimentar dentro de mim? O lobo bom ou o lobo mau? Né? O que é que eu posso fazer para ter uma escolha maravilhosa perante a vida? Né? O que é eu não me boicotar? Às vezes o outro está amargo porque o outro está sofrendo a falta de um companheiro que se foi. Às vezes tem outra pessoa que está irritada porque recebeu uma receita com medicamento caro e não sabe o que tirar das despesas para poder comprar aquele medicamento. A gente vê o outro que tem um prognóstico difícil e que vai depender de muito positivismo, de muita ajuda, de muita presença para poder vencer uma doença difícil. E tudo isso dentro das pessoas. E nós ainda nos julgamos sábios para julgar e falar do outro. Quando a gente vê almas doentes, por quê? Porque a raiva, porque a maledicência, a desonestidade, o egoísmo, o orgulho, são doenças da alma. Como é que eu fico condoído de ver uma criança de pé quebrado sendo carregada ali porque não pode pisar no chão? E eu não fico condoído por ver aquela mesma criança num processo depressivo? E posso achar que é frescura, que é piti? Como é que é isso? Como é que eu ainda não abri o meu olhar para as coisas do mundo sentimental e espiritual? Como é que eu não percebi que a cura não se dá através de comprimidos alopáticos apenas? Isso é uma fase. Como que eu não percebi que diante de mim eu tenho espíritos complexos que vêm do meu ventre como meus filhos? E às vezes eu não sei entender. Mas se eu aceitei essa missão, Jesus sabe. E se eu entro em ligação com o Mestre, eu vou ser intuída e vão aparecer todas as possibilidades para me ajudar a criar aquele filho que eu não compreendo. Às vezes eu olho para o lado e não consigo enxergar o companheiro que eu me casei há décadas atrás. Jesus sabe das mudanças minhas do meu crescimento, das mudanças do outro e do crescimento. E se eu me colocar à disposição, vão chegar recursos de todos os lados para que eu possa compreender o papel dessa relação e para que eu possa fazer o que eu vim fazer. Inúmeras vezes, diante de pacientes, eu olhava e quem me conhece sabe que
Inúmeras vezes eu faço uma prece antes de atender e peço para que Deus possa intuir a minha fala, mas eu peço que Ele aumente o meu olhar, para que eu tenha olhos amorosos e generosos para enxergar o que tem por detrás daquela pessoa que está ali diante de mim, tantas vezes em crises de agressividade e de tudo mais. E assim eu busco me conectar, e não houve uma só vez que eu não pedisse aos céus que a resposta não viesse, mas eu fiquei esperando a resposta. O que acontece às vezes é que você entra numa loja de sapato, pergunta para a vendedora: tem essa sandália branca assim assim? Ah, eu vou ver. A vendedora vai procurar e a gente sai da loja. Ah, não me deu resposta, eu saí de lá nem para me dar resposta, e a coitada da vendedora está lá, no depósito, procurando em 1 milhão de caixas a sua sandália branca. Então, quando nós perguntamos aos céus, nós precisamos de esperar a resposta. Quando nós indagamos algo de alguém, seja um amigo, um familiar, nós precisamos da escuta amorosa para finalizar esse abraço energético. Jesus sabe de tudo, mas Jesus sabe do nosso potencial. Por que será que na nossa vida tantas vezes chega pessoas tão carentes e tão necessitadas? E sai um, chega o outro, sai um, chega o outro. Porque a gente se dispõe a fazer algo por essas pessoas. E porque muitos não se dispõem, a fila fica cheia, né? Então, por que que todo tanto de pessoas carentes a gente acha, encontra e não dá o tanto de cestas básicas que a gente distribui? Porque nós nos dispomos e ampliamos o nosso olhar amoroso. E precisamos de fazer, porque só ampliar o olhar não adianta. É preciso fazer algo. E como nós ainda estamos com muita dificuldade de fazer, porque ainda estamos, né, no meio dessa pandemia, muito restritos, existe a potencialidade da energia. Porque a abundância do universo, de amor, de energia, de luz, de paz, é imensa. A mesma coisa eu ter o melhor celular do mundo. Se eu não tenho uma boa internet, o sinal não vai ser bom. Eu posso ter o melhor rádio do mundo no carro. Se eu não sintonizar ali, qual que é o númerozinho da AM, da FM lá, né? Eu não vou conseguir escutar o locutor. Então, é minha responsabilidade essa sintonia. Qual precisa de ser a nossa escolha? Sintonizar com Jesus. Porque Ele não vai nos deixar faltar nada. Se você está sofrendo, se você tem essa dor, se você tem esse medo, não fique. Se conecte com Jesus, porque Ele vai fazer muitas mil ligações do universo e vão chegar as pessoas certas para te escutar e para te abraçar através de uma oração, para te incentivar através de um sorriso, né? Uma mensagem, uma música, uma visita, seja lá o que for, um livro. Então, o que nós precisamos é de expandir o nosso olhar, mas expandir a nossa escuta e ficarmos firmes na espera. Porque quando estamos perdidos, alguém tem que ficar parado. Se eu me perco, né, do meu marido no mercado, eu paro e telefono. Se eu não tenho celular, eu tenho que ficar parado, né? Ou combinar um ponto de encontro. Então, essa espera é fundamental. Eu peço ao universo, mas eu tenho que esperar. Não é assim, eu peço agora, daqui 2 meses, não me escutar, não, o universo não está me escutando hoje, saio. Não, é a espera. E enquanto eu espero, eu oro, confio, vigio e agradeço. Diante de qualquer dificuldade, já dizia Jesus, ora, confia e espera. A solução, a resposta virá. Jesus sabe do que cada um de nós precisamos.
Jesus sabe do que cada um de nós somos capazes. Jesus sabe do nosso potencial. Jesus sabe das nossas dores. Ele nos conhece desde que fomos criados. Lembremos disso. Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos imensamente por estarmos finalizando essa semana, por termos conseguido fazer as nossas correntes de orações, estudado, ampliado o nosso conhecimento, o nosso olhar, diante de nós, diante dos outros, diante da vida. Obrigada, Pai. Obrigada por essa natureza maravilhosa, por tudo que nos cerca. Obrigada por não vivermos isolados, mas juntos. E termos a oportunidade de conhecermos tanta gente maravilhosa. Obrigada, Pai. Obrigada por essa abundância do universo, que nos nutre de energia, de calor, de conhecimento, de paz, de simplicidade, da natureza, de tudo que nos cerca. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, nós sabemos que o Senhor sabe de tudo sobre nós e sobre nossos irmãos. Nós sabemos que o Senhor estava presente na construção deste mundo. Nós sabemos que o Senhor nos acompanha desde quando fomos criados e que conosco caminhou pelos mundos primitivos. E está conosco neste mundo de provas e expiações. Mas também estará conosco com a regeneração que começa. Obrigada, Mestre. Nós te agradecemos e confiamos na sua sabedoria. E te rogamos, Jesus, que hoje as nossas orações possam se somar aos corações aflitos, às mães que perderam seus filhos e estão com o coração de luto, a todos aqueles que perderam seus pais, seus companheiros, seus familiares e amigos diletos. Que Jesus possa confortar cada um, que possa acolher amorosamente cada um que se despede desta vida para iniciar a outra vida. Porque Jesus sabe o momento que é chegado para cada um de partir. Mas nós ainda te rogamos que abençoe e fortaleça todos aqueles que estão doentes do corpo, da alma, da mente. Que todos possam receber esses bálsamos de luz e de saúde e que recebam essas energias curadoras. Jesus, dai força para todos nós de procurarmos consolidar a nossa saúde. Dai forças para que não nos afastemos de Ti e que continuemos firmes nessa seara. Nos fortaleça para que esta família estudo e oração continue de mãos dadas, orando, acreditando e tendo a certeza de que a nossa gotinha de água no oceano é importante. Que tenhamos a perseverança de continuarmos unidos em Teu nome e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos iluminando, hoje e sempre. Nos sentimos amados por Ti, Jesus, cuidados, e queremos aprender a julgar menos e a compreender nos nossos corações que cada um teve uma estrada percorrida e que mesmo aquele que aos nossos olhos mais erra, merece o nosso respeito e merece a nossa paciência, porque todas as almas conhecerão a luz, todas as almas entenderão o significado da cruz. Assim,
muito gratos. Podemos perceber que estamos recebendo essas luzes, cada célula do nosso corpo, fazendo a saúde vigorar nas nossas células, nos nossos pensamentos, no nosso espírito. E assim juntos, nós vamos agradecer a esta oportunidade, já sentindo a felicidade que habita os nossos corações, agradecendo pela lição de hoje que tanto nos ensinou, trabalhando a nossa força de vontade, de sermos cada dia mais amorosos, mais sábios e felizes. Com esta prece, Jesus, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo: obrigada, Deus Pai, de infinita bondade. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima, de amor e força. Que assim seja. Meus amigos, como eu falei para vocês, essa lição me tocou o coração. Me fez me sentir muito feliz pela oportunidade de lembrar que nós podemos fazer muito pelos outros e por nós, de acolhermos as nossas dores, as nossas conquistas e de continuarmos firmes na caminhada. É muito bom dividir essa caminhada com vocês. Por favor, quem gostou da nossa reflexão de hoje, dê like, né? Pode compartilhar o vídeo com os amigos. E hoje, sexta, né? Segunda-feira, nós estaremos aqui às 18 horas ao vivo. Eu quero dizer para vocês que na próxima quarta, eu fui convidada para fazer uma live em um centro espírita da Bahia. Essa live vai passar no Instagram e no YouTube. E eu vou colocar para vocês aqui os dados. Então, a nossa próxima quarta-feira não será às 20 horas, mas às 19h30 em um outro canal. Mas eu vou avisando para vocês aqui e vou colocar o lembretezinho, tá bom? Mas segunda, 18 horas, estamos firmes aqui. Vamos estudar mais e vamos nos fortalecer e ressignificar, porque nós somos muito felizes por termos essa vida maravilhosa, não é mesmo? Uma boa noite de sono, de descanso, um maravilhoso final de semana e até segunda, 18 horas, se Deus quiser, e Ele há de querer, que todos nós queremos, né? Uma boa noite, meus amigos, o meu abraço apertado. Até segunda.